Oi, pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos para a nossa aula número 3, onde nós vamos falar de misturas heterogêneas, métodos de separações. Bom, na nossa aula número 1, falamos da diferença entre substância e mistura, né? Nas propriedades físicas, químicas. Falei um pouquinho sobre características das substâncias simples compostas, daquelas substâncias alotrópicas, e falamos de misturas, né? Homogêneas e heterogêneas em relação a fases e componentes. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho com cada uma delas, tá? Uma vez existente a mistura, o que fazer para separar? Que, como eu disse a vocês, a pergunta é: por que misturou? Você vai ter que separar? Na verdade, na natureza, nos minerais, na natureza em geral, existem misturas e muitas vezes a indústria precisa aproveitar componentes, aí a necessidade de fazer separação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos no futuro que a gente espera que seja próximo. No laboratório nós representaremos esses métodos, em grande parte deles, tá? Por enquanto nós vamos trabalhando a parte teórica, depois nós vamos para os exercícios e depois as práticas de laboratório. Bom, vamos lembrar o que é uma mistura heterogênea. É aquela que a olho nu ou com microscópio eu enxergo pelo menos duas fases, né? Então aí eu tenho caracterizado a mistura heterogênea. Eu exemplifiquei aqui para vocês alguns métodos e eu vou mostrar para vocês como é que eles se dão, como é que eles funcionam na separação de misturas. Bom, citei aqui primeiro um tipo de mistura heterogênea. Vamos imaginar que tivéssemos aqui água e areia, tá? Aí cito para vocês dois métodos para fazer a separação de água e areia. Um deles é mais, vamos dizer assim, rudimentar, menos técnico, que seria o seguinte: num recipiente qualquer eu tenho lá água e aí eu tenho lá água e areia. Aguardo por uns minutos, talvez um pouco mais. Tempos depois, o que acontece com a areia? Ela vai para o fundo do recipiente. É o que acontece, por exemplo, na primeira etapa do tratamento de água. O tratamento de água que acontece nas cidades, tanto municipal, que aqui na nossa cidade é SEMAI, que é Serviço Municipal de Água e Esgoto, ou no estado de São Paulo, que é a SABESP, a primeira etapa é a água chega da represa, do rio, né, onde ela vem bombeada. Aí algumas estações vêm trazendo essa água por uma tubulação que vai tendo como se fossem umas telas no caminho, que vai segurando coisas maiores. Mas mesmo assim essa água chega lá na estação com sujeirinhas, com pozinhos não dissolvidos. Aí, como eles não estão dissolvidos, a mistura é heterogênea, você concorda? Aí o que eles fazem lá o primeiro tanque do tratamento de água? A decantação. Decantação é um método para separação de mistura heterogênea, onde através do repouso você espera que o sólido que não está dissolvido vá para o fundo do recipiente, por gravidade, porque ele é mais pesado, aí ele vai para o fundo do recipiente. Então esse é um método, vamos dizer assim, mais barato, vamos dizer, para separar o sólido do líquido. Agora, vamos imaginar que eu queira um método mais imediato e que eu possa, de maneira rápida, aproveitar os dois componentes da mistura. Aí o que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema de filtração. A filtração consiste no seguinte: eu tenho que ter aqui um funil, né? Vamos imaginar que a gente esteja fazendo isso no laboratório, um recipiente de coleta, e aqui nesse funil a gente coloca um papelzinho que a gente chama papel de filtro, que a gente usa na nossa casa para fazer a filtração do café, o coador do café, o papel que a gente fala do filtro de papel, que a gente acaba falando Melita, que é marca, mas na verdade aquele é um filtro de papel. Aí o que você vai fazer? Você transfere essa amostra, essa mistura de água e areia para o funil. O que vai acontecer? O papel de filtro vai reter areia. O papel vai reter areia. O que vai passar pelo papel? O líquido. O sistema de filtração é um sistema mais elaborado, não é? Porque daí imediatamente você obtém aqui o seco, a parte sólida, e aqui a parte líquida. É o que a gente faz no dia a dia no café. Quando a gente vai fazer café, a primeira etapa é fazer o quê? Aqueço a água. Por que a água tem que ser aquecida? Porque só em água quente, uma partezinha do pó de café se dissolve. Aí você coloca lá no papel de filtro, você coloca o pó de café e vai passando aquela água quente, não é? O calor da água vai extrair uma parte do pó que vai ficar dissolvido, aí passa pelo papelzinho.
O que não é dissolvido fica no filtro de papel, retido no coador. Nós fizemos uma filtração, método de separação de mistura heterogênea. Então são dois métodos, a decantação menos técnica, a filtração um método mais elaborado, né, que requer um certo equipamento, mas que gera uma separação de componentes mais elaborada, mais purificada, vamos dizer assim, tá? Filtração e decantação. Usamos no dia a dia, usamos no tratamento de água de abastecimento público. Agora vamos imaginar que nós tivéssemos areia que está misturadinha a pó de ferro, a pó de aço, a que a gente chama de limalha. Limalha são grãozinhos de pó, de ferro, muito fininhos, que estão ali misturados na areia e a gente não consegue separar. Então, por exemplo, você tem aqui um recipientezinho rasinho, um pires, tá? E aqui você tem a misturinha, você tem aqui a mistura de areia e pó de ferro. Aí o que você faz? Você faz a separação magnética. O que é separação magnética? Com um ímã, você vai passar esse ímã por aquela região. O que o ímã vai arrastar? O que o ímã vai segurar? O pó de ferro, separando ele da areia, tá? Só consigo fazer separação magnética se um dos componentes puder ser atraído por ímã, que são eles o ferro e o níquel. São dois metais que se alinham, é como se os átomos do pedacinho de ferro, quando encontrasse o ímã, virassem todos para o lado do ímã, então eles ficam na mesma linha, então surge como se fosse um só corpo. É como se o ímã fizesse com que aquele material fizesse parte dele, então puxa para si. Separação magnética. São dois sólidos também, aqui em cima eu tinha sólido e líquido, né? Agora eu tenho um sistema de dois sólidos, onde um é ferro magnético. O que é ser ferro magnético? Um deles pode ser atraído por um ímã, tá bom? Separação magnética. Agora lá para o pessoal de edificações, que lá no galpão de vez em quando tem que preparar uma argamassa com uma estrutura diferente. Aí ele precisa de uma areia mais grossa ou uma areia mais fina e ele tem lá no galpão um recipiente onde tem areia. Como que eu vou separar a areia grossa da areia fina? Através de peneiração. O que é peneira? Peneira você já deve ter visto, né? É um material normalmente que é feito na forma de um círculo, tem um aro assim, onde você coloca ali uma tela. Aquela tela tem mesh, mesh é tamanhozinho do buraquinho, variado. Então eu quero uma areia mais fina, então eu vou pegar uma peneira que tem uns buraquinhos bem fininhos para eu segurar o pessoal mais grosso lá na parte de cima e descer os grãozinhos mais fininhos. Ah, eu quero uma areia mais grossa. Na minha monte lá de areia tem pedrinha. Aí eu pego uma peneira de um mesh mais elevado. Aí com movimentos de vai e vem assim, ó, eu vou separando os constituintes da mistura. Agora, a gente em casa, às vezes, tem pessoa que fala assim, ah, vou pegar a peneirinha que tem lá na minha cozinha para tirar a nata do leite. Aquilo, na verdade, é um coadorzinho, né? Que segura uma partezinha ali. Só que ali você tem um sólido que está separando de um líquido. Aí, na verdade, não é uma peneiração. A peneira, mesmo para ela funcionar de maneira correta, ela é bem eficaz quando ela separa sólido de outro sólido. Quando você segura a nata lá do leite, você está coando, você está fazendo mais uma filtração. Só que é uma filtração com uma peneirinha que é de plástico, que não é adequada para você fazer separação de constituintes sólidos. Quando que a gente usa peneira na cozinha? Se você vai fazer um bolo, tem pessoa que é mais cuidadosa, peneira a farinha de trigo antes de fazer o bolo, faz uma peneiração no açúcar, para que todos os grãozinhos fiquem do mesmo tamanho, ou quase todos, para que a mistura fique mais homogênea, mais um bolo de que vai dar mais certo. Aí você faz peneiração, separação de dois ou mais sólidos, tá? Agora vamos pensar de uma maneira bem no nosso dia a dia. Nós temos arroz, tá? E aí eu percebi que quando não é muito comum isso mais, antigamente era mais comum, tá? Mas eu abri um pacote de arroz e eu vi que lá no meio tem 2, 3 grãozinhos de milho. Pode acontecer, porque às vezes no mesmo silo é um depósito onde tinha arroz, podia ter milho.
E aí, por um erro aí de qualidade do produto, acabou indo junto o arroz junto com alguns grãozinhos de milho. Como é que eu faço isso? Preciso de um método tão tecnológico, assim, cheio de ferramentas? Não. Eu faço o que essa palavra aqui é meio esquisita, mas eu faço exatamente o que está falando aqui, ó. Eu faço catação. O que é fazer catação? Com as mãos ou com uma pinça, eu separo os constituintes da mistura. Então eu vou retirando arroz para lá, milho para cá. Faço catação, método de separação de misturas, para quando eu separo o quê? Sólidos de granulometria diferente. O que é granulometria? Tamanho de grão bem diferente. Não é tipo areia grossa, areia fina, também é granulometria diferente. Só que aí está muito próxima da outra. Agora, o arroz e o milho, eu consigo enxergar cores diferentes e tamanho de estrutura bem distintas, tá? Aí eu posso usar a catação para fazer essa separação, certo? Agora, nós já falamos na aula onde nós exemplificamos misturas homogêneas e heterogêneas que o sangue é uma mistura heterogênea. Por quê? Se eu pegar uma gotícula de sangue e colocar no microscópio, eu enxergo os glóbulos. Da mesma maneira, o leite também é aparentemente líquido branco, mas quando eu coloco ele no microscópio, eu enxergo glóbulos de gordura. Então, tanto o sangue quanto o leite são misturas heterogêneas, não são homogêneas. E aí, esses dias você tem ouvido falar de um método que está sendo testado nos doentes da Covid, que que eles recebam plasma, que é uma parte do sangue, de pessoas que já se curaram. O plasma é a parte branca do sangue, a parte líquida, que tem os anticorpos, os leucócitos, não é? Aí como é que faz para separar isso do restante? Inclusive ontem eu vi uma reportagem falando de uma moça médica que estava doando sangue, que ela é uma pessoa curada da doença, estava doando sangue, aí a máquina separa o plasma e devolve o sangue para a moça. Ou seja, para ela não perder glóbulos vermelhos, vitaminas, sais minerais, para que ela não tenha uma perda muito significativa. Esta máquina faz um processo parecido com a máquina de lavar roupa, que na etapa no final não tem a centrífuga que faz a roupa girar tão forte que a água vai embora, daquela força da física, aquela força centrífuga, né? Gira numa rotação tão alta que a parte mais pesada se separa da parte mais leve. No caso do sangue, quando eu quero separar o plasma, eu faço ele numa máquina, ele vai sendo colocado em tubinhos e essa máquina gira numa rotação tão alta que separa a parte branca, a parte líquida do sangue dos outros compostos, dos glóbulos vermelhos, por exemplo. Então se faz um processo chamado centrifugação. E no leite também. O leite, não sei se vocês sabem, o leite in natura, que não é industrializado, que acabou de sair da vaca, 87% dele é água. Aí depois tem lá proteínas, sais minerais, vitaminas, açúcares, gordura. Açúcar é a tal da lactose, que as pessoas têm intolerância, né? Então no leite, às vezes eu quero separar o soro do leite, que é a parte líquida. Aí o que as indústrias fazem? Colocam o leite em centrífugas também. Aí esses tubos giram numa velocidade tão grande que eles começam a girar na vertical, de repente eles estão deitadinhos assim e loucamente girando, o leite não cai. Quando terminou de centrifugar, aí você tem a gordura na parte de cima, que é a parte mais levinha. Na parte do meio assim do tubo, vamos imaginar que esse fosse um tubo que centrifugou. Essa partezinha de cima seria gordura, toda essa parte maior aqui da minha caneta, a parte líquida, que é o soro, e aqui a parte de baixo, que são os sólidos, sais minerais, vitaminas, proteínas, açúcares, que é uma parte bem pequenininha do leite. Então se faz a centrifugação, que é um método onde você separa sólido de líquido heterogêneo também, tá? Bom, e agora vamos imaginar o seguinte, você vai fazer um acampamento numa praia ou num local bem deserto, bem distante. E aí você leva sal, você leva alguma coisa para você fazer uma comidinha lá no acampamento. Aí quando você está lá nessa praia deserta, você deixa cair todo o sal na areia. E aí, como é que você faz?
Você vai comprar outro sal? Não, não tem barzinho ali, tudo fechado, não tem nada. Como é que você faz para obter o sal, já que você vai precisar dele para você preparar seu alimento? Vamos imaginar? Quando você vai num acampamento, sei lá, num passeio, num lugar longe assim, ninguém leva um pacote de sal. Você leva um potinho, um saquinho, com uma quantidade pequena. E aquela quantidade pequena é só o que você tem. Aí você tem que separar os componentes. E aí, o que você vai fazer? Uma opção seria fazer o seguinte: caiu no chão, lá no meio da areia, pego tudo aquilo que está ali, pego areia com sal, coloco num recipiente e nesse recipiente eu vou colocar água. Por que eu vou colocar água? Porque eu vou fazer um processo que eu chamo de dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada? A água a gente sabe que não dissolve areia. Tanto é que para separar água de areia tem que filtrar ou decantar. Mas a gente sabe por experiência que a gente consegue dissolver sal na água. A água não dissolve areia, mas a água dissolve sal. Quando eu colocar na minha mistura lá, de sal que se misturou com areia, quando eu colocar água, dou uma misturadinha, quem que a água vai dissolver? Com quem que ela vai ficar? Com sal. Aí o que eu faço? Espero acontecer em seguida a decantação. Primeiro eu ponho água. Quando eu falo dissolução fracionada, o que é fração? Parte. Então eu vou falar o seguinte: ao colocar água eu dissolvo uma parte, no caso eu dissolvo o sal. Aí eu aguardo, espero decantar. Quando eu espero decantar, quem que eu vou querer que eu vou esperar que fique no fundo? Areia. Em seguida eu transfiro essa água e sal para uma bacia, para um outro recipiente mais raso. E aí eu deixo isso no sol. Quando eu deixo isso no sol, o que eu espero? Que aconteça o quê? Aí um método que nós vamos ver na próxima aula de separação de mistura homogênea. Aí eu espero que a água evapore. Por que a água vai evaporar? Porque o ponto de ebulição da água em temperatura ambiente, ela vai evaporando, ela não vai chegar a ferver, fazer blu blu blu, mas com o calor do ambiente mais a ventilação, a água vai evaporar, né? As moléculas líquidas da água vão se afastar e vão sair voando. E quem que vai ficar no recipiente? O sal. Agora, se eu quiser acelerar um pouco isso, não vou esperar vir o sol, aí o que eu posso fazer? Ferva essa água salgada. Quando eu ferver, colocar isso numa folhinha, quem que rapidamente vai sair voando? A água. O que vai ficar no meu potinho? O sal. Demorou tanto que a gente já foi até embora do acampamento, né? Mas é uma opção, certo? Então eu faço dissolução fracionada, em seguida eu faço decantação. Se eu não quiser fazer decantação, eu faço o quê? Ebulição. Ferva essa mistura, evapora a água, sobra o sal. Então esses são alguns métodos de separação de misturas, que como eu disse a vocês, necessários no nosso dia a dia, necessários na indústria, necessários na construção civil, por isso a gente precisa aprender, tá? Então na nossa próxima aula, nós vamos falar, na nossa aula número 4, de misturas homogêneas e métodos de separação. Um deles já estou adiantando aqui para vocês, ó, que é a evaporação, que é o que se faz nas salinas. As salinas são as indústrias que produzem o sal pra gente, do pacotinho, sal cisne. Por exemplo, a Sal Cisne aqui no Brasil está lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró, e tem uma parte em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O que eles fazem? Pegam água do mar, colocam em tanques bem rasinhos e esperam que aconteça o quê? A evaporação natural. Aí depois o que sobra nesses tanques? Sal com um monte de sujeirinha, pedrinha, peixinho. Aí eles fazem a separação, aí depois eles fazem o refino do sal de cozinha para colocar no nosso pacotinho. Mas parte-se de um método de separação de mistura, tá bom? Então na nossa aula número 4 nós vamos para as misturas homogêneas. E aí depois vocês terão exercícios também para treinar esses métodos de separação. Tá bom, gente? Muito obrigada, até a próxima!